Você já parou para pensar por que alguns canais no YouTube parecem explodir do nada, enquanto outros passam meses, até anos, postando vídeos sem quase nenhuma visualização? Talvez a resposta não esteja na câmera, nem no microfone, nem mesmo no algoritmo. Talvez o verdadeiro problema esteja nos erros invisíveis que quase todo iniciante comete sem perceber. E o mais assustador é que muitos criadores só descobrem isso depois de desistirem. Imagine a seguinte cena: uma pessoa passa horas editando um vídeo. Escolhe músicas, cria thumbnail, pesquisa títulos, publica cheia de esperança. Então ela atualiza a página. 10 visualizações, talvez 20. Os dias passam. Nada acontece. A frustração aumenta. A dúvida aparece. Será que o YouTube ainda vale a pena? Será que meu conteúdo é ruim? Será que o algoritmo está me bloqueando? Mas a verdade é que milhares de pessoas entram no YouTube todos os dias cometendo exatamente os mesmos erros. Erros silenciosos, erros perigosos, erros que destroem canais antes mesmo deles crescerem. E entender isso pode mudar completamente o destino de um canal. O primeiro grande erro de quem começa no YouTube é acreditar que basta postar vídeos. Esse talvez seja o pensamento mais comum entre iniciantes. Muita gente imagina que o crescimento acontece automaticamente, que o algoritmo vai encontrar o vídeo sozinho, que basta publicar constantemente e esperar. Mas o YouTube funciona como uma gigantesca competição por atenção. Milhões de vídeos são enviados diariamente. Se um conteúdo não consegue prender as pessoas nos primeiros segundos, o algoritmo entende que talvez aquele vídeo não seja interessante. E é aqui que muitos canais morrem. Porque os primeiros segundos de um vídeo são decisivos. Um começo fraco faz o espectador sair rapidamente. E quando isso acontece, o YouTube reduz a entrega do vídeo. Por isso os maiores criadores do mundo investem tanto em abertura impactante. Uma introdução envolvente aumenta a retenção. A retenção aumenta a recomendação. E recomendação aumenta visualizações. É exatamente assim que canais pequenos conseguem viralizar. Outro erro extremamente comum é copiar outros criadores sem personalidade própria. Muitos iniciantes entram no YouTube tentando imitar canais gigantes. Usam o mesmo jeito de falar, os mesmos títulos, as mesmas ideias, mas existe um problema nisso. O público percebe quando algo parece artificial. As pessoas procuram autenticidade. Elas querem sentir que existe uma pessoa real por trás do vídeo. E isso é ainda mais importante atualmente. Hoje o YouTube valoriza conexão emocional. Canais que criam identificação conseguem mais inscritos fiéis. É por isso que vídeos simples às vezes vencem produções gigantescas. Porque emoção prende mais do que perfeição. Outro erro fatal é desistir cedo demais. Esse talvez seja o erro mais destrutivo de todos. Muita gente entra no YouTube esperando resultados rápidos. Mas poucos entendem que a plataforma funciona como uma construção invisível. Nos primeiros meses parece que nada acontece. As visualizações são baixas, os inscritos crescem lentamente, o desânimo aparece. Só que existe algo curioso no YouTube. Muitos canais explodem justamente depois do período em que quase desistiram. Porque o algoritmo precisa de tempo para entender o conteúdo do canal. Cada vídeo funciona como uma peça de informação. Quanto mais consistência existe, maior a chance do YouTube começar a recomendar os vídeos para o público correto. E aqui entra uma palavra extremamente importante para crescimento no YouTube: consistência. Postar apenas quando sente vontade normalmente destrói canais pequenos. Os canais que crescem costumam manter frequência. Não porque são obrigados, mas porque o algoritmo aprende a confiar naquele canal. Outro erro muito perigoso é ignorar thumbnails e títulos. Muitos criadores passam horas editando o vídeo, mas fazem uma thumbnail em poucos minutos. Isso é um desastre. A thumbnail é a vitrine do vídeo. Se ela não chama atenção, ninguém clica. E sem clique, não existe retenção. Sem retenção, não existe recomendação. Os maiores canais do YouTube sabem disso. Alguns passam mais tempo criando títulos e thumbnails do que editando o próprio vídeo. Porque entenderam algo poderoso. O vídeo pode ser incrível, mas se ninguém clicar, ninguém verá. Por isso palavras-chave como YouTube, algoritmo, viralizar, inscritos, crescimento de canal, thumbnail,
Retenção e recomendação são tão importantes dentro da estratégia de SEO para YouTube. Elas ajudam o algoritmo a entender sobre o que é o conteúdo. E isso aumenta as chances do vídeo aparecer para as pessoas certas. Outro erro silencioso acontece quando o criador fala sem energia. No início, muita gente grava com voz baixa, monótona, sem emoção. O problema é que o público moderno perde a atenção muito rápido. Hoje a disputa não é apenas contra outros vídeos. A disputa é contra TikTok, Instagram, notificações, mensagens e milhares de distrações. Por isso o ritmo é essencial. Mudança de tom, pausas estratégicas, frases curtas, perguntas misteriosas, tudo isso aumenta a retenção. E retenção é uma das moedas mais valiosas do YouTube. Existe também o erro de escolher nichos sem interesse verdadeiro. Algumas pessoas entram no YouTube apenas porque ouviram que determinado nicho dá dinheiro. Então começam canais sobre assuntos que nem gostam. No começo conseguem fingir motivação. Mas depois de alguns vídeos, o desânimo aparece. Porque criar conteúdo exige energia mental. E quando não existe paixão pelo tema, tudo fica pesado. Os canais que mais crescem normalmente possuem criadores obcecados pelo assunto. Isso aparece naturalmente nos vídeos. E o público sente. Outro erro extremamente comum é ignorar comentários e comunidade. Muitos pequenos criadores pensam apenas em números, mas esquecem algo fundamental. O YouTube é uma plataforma social. Responder comentários cria conexão. Fazer perguntas aumenta engajamento. Criar comunidade fortalece a audiência. E a audiência forte faz o algoritmo entender que aquele canal possui relevância. Outro ponto importante é não entender o próprio público. Muitos criadores fazem vídeos pensando apenas no que querem falar. Mas os canais que crescem estudam o que as pessoas desejam assistir. Eles observam tendências, pesquisam palavras-chave, analisam retenção, entendem o comportamento da audiência. Porque sucesso no YouTube não depende apenas de criatividade. Depende de estratégia. E talvez um dos maiores erros seja acreditar que equipamentos caros garantem sucesso. Isso destrói sonhos diariamente. Pessoas gastam dinheiro com câmeras, luzes e microfones, antes mesmo de aprender storytelling. Mas vídeos virais normalmente possuem algo muito mais poderoso do que qualidade cinematográfica, capacidade de prender atenção. Existem vídeos gravados com celulares simples que alcançaram milhões de visualizações. Porque tinham narrativa forte, curiosidade, mistério, emoção, tudo aquilo que faz alguém permanecer assistindo. Outro erro perigoso é postar vídeos longos sem necessidade. Muitos iniciantes acreditam que vídeos enormes parecem mais profissionais. Mas o público moderno valoriza a objetividade. Se o vídeo enrola demais, as pessoas saem. E quando a retenção cai, o algoritmo reduz a entrega. Cada segundo precisa ter propósito. Cada frase precisa gerar curiosidade. Cada momento precisa incentivar o espectador a continuar assistindo. Existe também o erro de não analisar métricas. Muitos criadores ignoram dados importantes. CTR, retenção, tempo médio de exibição. Mas esses números mostram exatamente o que está funcionando. O YouTube deixa pistas o tempo inteiro. Quem aprende a interpretar essas pistas possui vantagem enorme. E talvez o erro mais invisível de todos é acreditar que fracasso significa incapacidade. Muitos canais grandes passaram meses sem resultado. Alguns passaram anos, mas continuaram aprendendo, melhorando títulos, melhorando thumbnails, melhorando narrativa, melhorando SEO para YouTube, melhorando retenção, até que um vídeo mudou tudo. Porque no YouTube, às vezes basta um único vídeo para transformar completamente um canal. Um único vídeo pode trazer milhares de inscritos, milhões de visualizações, monetização, reconhecimento, mas a maioria desiste antes desse momento chegar. E talvez seja exatamente isso que separa quem cresce de quem desaparece. Agora pense com atenção. Quantos canais poderiam ter explodido no YouTube, mas morreram silenciosamente por causa de erros que poderiam ter sido evitados? E será que neste exato momento, existe um vídeo escondido dentro da sua mente capaz de mudar tudo, esperando apenas coragem para ser publicado?